Vamos lá, pessoal, a gente vai resolver aqui mais uma questão de SQL, né, de banco de dados, propriamente de linguagem SQL. Essa questão é da prova do DPE, da Defensoria Pública do Amazonas, agora do ano de 2018, né, Banca FCC, mais uma da Banca FCC, o cargo de sistemas deles lá, beleza? Vamos ver aí o que foi cobrado lá, né? Então perguntou lá, para apagar todos os registros da tabela, copia leitores, esse que é o nome da tabela, tá? Utiliza-se a instrução SQL delete from, copia leitores, ou truncate asterisco from. Enfim, eu não vou nem ler essas alternativas aqui, né? Esse tipo de questão clássica, em que ele coloca vários comandos SQL, né? vários statements, e pergunta para a pessoa qual é a certa, qual desses comandos vai fazer algo, né? Então, o que ele quer aqui é apagar todos os registros da tabela. Bem, sem discutir aqui drop, truncate, enfim, a gente vai... Primeira coisa que eu recomendo que a pessoa faça é o seguinte. O primeiro passo é identificar os comandos SQL que a questão cobra e quais a sintaxe, né? Se você olha para essa questão aqui e já sabe de cara a resposta, então, vou eliminar tal questão porque tem o drop não vai pagar registro. Beleza, mas se não, vamos seguir o algoritmo, né? Bem, geralmente a gente pode eliminar algumas opções que utilizam comandos parecidos com verdadeiros, mas não são verdadeiros, né? Ele muda um pouquinho da sintaxe lá para tentar te confundir. Atenção! Então eu separei aqui, né, se você olhar as alternativas que ele fala aqui para a gente, separei quais são os comandos que foram supostamente oferecidos pela questão, né? Delete from, truncate from, delete records, drop records from e truncate table. Beleza? E aí, olhando esses 5 comandos, que são basicamente o que eles estão oferecendo lá, o candidato tem que olhar e descobrir o que está certo e errado para ele poder já eliminar algumas questões, né? Então, eu marquei aqui, truncate from não existe, o certo é truncate table, tá? Delete records também, ele acaba induzindo a pessoa, porque você quer apagar registro, a pessoa acha que existe, isso também não existe. Drop records from também não existe, o nome é drop table. E tem aqui truncate table. Então, beleza, eu já sei que truncate table e delete from são comandos verdadeiros, outros estão falsos, né? Eu já eliminaria as questões que tem truncate from, delete records e drop records from. Né? Voltando lá, então provavelmente esse cara aqui, ele não seria, né, por causa dessa alternativa. Delete records também não seria, porque também está errado, beleza? Delete from, truncate asterisco from, eu vou falar ainda. Drop records from também não existe, está fora. Delete records também não existe. Delete from, bem, nessa brincadeira aqui eu fiquei entre os dois, né? Delete asterisco from e truncate asterisco from. Eu vou comentar agora adiante, beleza? Então, aqueles dois comentários, né? Delete asterisco from existe, de fato, como eu vou mostrar aqui na sintaxe lá do SQL. Já o truncate asterisco from não existe. Então, eu sabendo disso aqui, que não é o truncate, a sintaxe dele não é igual ao delete, ele é truncate table. O truncate está no grupo do drop table, não está no grupo do delete from, tá? Então, vamos voltar lá na questão, né? Truncate asterisco from, está fora, está eliminado esse aqui. Automaticamente aqui eu já marcaria, né? Qual seria a letra D de doido, né? D de doido. Beleza? Mas vamos continuar mais um pouco aqui para a gente entender o que é, como é que funciona aí essa sintaxe aqui do SQL, né? Voltando na questão, letra D, a gente eliminou lá aquelas, marcando a letra D, acertaríamos, beleza. Voltando aqui, né? SQL delete, né? Qual é a sintaxe lá do SQL delete? Ele é usado para quê? Para apagar um registro do banco de dados, né? Que foi justamente o que a questão pediu. A questão queria apagar todos os registros, né? O delete from, nome da tabela, o where, condição, né? Beleza. Então, sem a cláusula where, todos os registros da tabela serão apagados, que basicamente foi o que a questão queria, né? Então, se eu usasse delete from tabela, eu iria apagar, vamos voltar lá, delete from copia eleitores, eu vou apagar, ó. Delete from copia eleitores, eu apago todos os registros da tabela, conforme foi pedido. Beleza? E, né, tá aqui, ó. Delete from clientes, where nome clientes igual Alex Barros. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou apagar somente a linha do cliente cujo nome é Alex Barros. Se eu tirar essa condição, né, eu vou apagar todos os registros. Apagando todos os registros da tabela sem alterar a estrutura, índice e atributos. Ou seja, eu apago só os registros, né? E a outra alternativa, segundo a sintaxe lá, é o delete asterisco from, nome da tabela. Beleza? Então, esse delete asterisco from aqui, ele existe. Ok, ele existe. Beleza? Por isso que, justamente, a letra D foi a correta. Uma outra informação interessante que essa questão trouxe, né, outras questões diferentes poderiam cobrar aí esse mesmo assunto, é o drop table versus truncate table. Né? Então, a gente tem lá as data definition, né? Data definition language, certo? E tem a data manipulation language, beleza?
Então, tem essas duas aí. Esse cara aqui, Drop Table e o Truncate Table, são Data Definition Language. Então, eles criam a tabela, eles mexem na estrutura da tabela. E o Data Manipulation Language está lá no caso do delete, do insert, do update, enfim. Então, esses caras são juntos, beleza? O Drop Table, ele tem uma função, que é apagar o conteúdo da tabela, né? E a tabela do banco de dados. A estrutura. Então, some a tabela, né? Ele acaba, como ele apaga a tabela, ele acaba apagando o conteúdo, certo? Já o Truncate Table, ele apaga somente o conteúdo da tabela. Tá? Ele não mexe na estrutura, a tabela continua existindo do banco de dados, ele apaga só todo o conteúdo dela. Dessa forma, ele acaba sendo equivalente ao delete asterisco from. Há várias questões que vocês vão ver aí no futuro, em que eles comparam delete asterisco from ou delete from sem a cláusula do where, né, com o truncate table. Eles são diferentes, eles não são iguais, apesar de, na prática, para um usuário comum, ser igual. A diferença básica que eu vou falar aqui para vocês, né, nas próximas questões que forem cobradas, a gente vai ver, é que o truncate table, ele não há como dar um rollback. Por quê? Porque o truncate table, ele faz um commit, né, antes de apagar, apaga os dados e depois faz um outro commit. Ou seja, após o truncate table, você não tem como voltar atrás, tá? Não tem como voltar atrás. Já o delete, não. O delete ele faz um commit antes, copia todos os dados lá para o espaço de undo, que a gente chama, né, um table space de undo, e aí disponibiliza os dados para você. Ou seja, você consegue voltar atrás para esse momento aqui, né? Você consegue dar um rollback e voltar atrás. Então, por isso, o delete from, sem o where, né, ou o delete asterisco from, ele é mais lento. Tá? Então, se você quer fazer apagar algo mais rápido, o conteúdo, é o truncate table. O delete ele vai acabar sendo um pouco mais lento. Né? Basicamente, essa é a diferença. O delete é mais lento, porque ele tem como fazer o rollback. O truncate é mais rápido, porque ele não tem como fazer o rollback. Entendeu? E há outras coisas também, como triggers, que são disparados, enfim, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Beleza? Então, nessa questão aqui, a gente pode ver aí um pouco sobre delete, truncate, um pouco sobre o drop table, né? Cujo objetivo do drop table é apagar tudo, sumir com a tabela do banco de dados. Beleza? É isso aí. Então, até a próxima aí, galera. Obrigado.